Saudações, meus irmãos queridos, aqui do canal CCB Transparente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar esse vídeo aqui e iniciá-lo no formato daquele quadro que a gente criou, a fim de responder algumas questões ou fazer abordagens acerca de alguns comentários, né? Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo do quadro chamado Lendo Comentários. Eu estive lendo um comentário de uma irmã que acompanha muito respeitosamente, de forma assídua, o canal CCB Transparente desde o início, a irmã Ivonete Costa. E esse comentário ela já fez em um vídeo, de um dos últimos 3 vídeos, ou dos últimos 4 vídeos que eu fiz, ela fez um comentário, até porque o vídeo gerou uma certa polêmica, alguns debates e discussões, saudáveis, é claro. E eu sempre procuro responder todos os comentários que fazem. E respondendo ao comentário dela, eu disse que, tendo ocasião, Deus preparando, nós abordaríamos a pergunta dela. Então não desliga, não saia do vídeo. E se esse assunto de respostas e abordagens bíblicas te interessa, não saia daqui até o final do vídeo. Até porque, para você participar desses debates, para você participar dessas salas que nós abrimos aqui em humildade, comunhão, muito embora às vezes o assunto se fique um pouco acirrado em seus debates, né? Nunca um sábio leva para o campo de concentração uma discussão na onde se produz conhecimento através de perguntas e respostas. Nós temos sim pensamentos diferentes, abordagens diferentes, fazemos interpretações diferentes e isso é natural do ser humano, não só nas religiões, mas em todos os campos da vida. Agora, podemos até discordar, não precisamos concordar um com o outro, porque somente concordar um com o outro não produz fruto, não produz fruto. Se você, por exemplo, tem um amigo que só concorda com tudo que você fala, esse amigo não é sincero contigo. Amigo sincero, de vez em quando ele discorda, de vez em quando ele se impõe e fala o que precisa ser dito, ainda que fira, às vezes, o nosso sentimento, o ego, mas a fim de preservar ou impor alguma coisa que seja positiva. Sincero no mínimo, né? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto e à pergunta da irmã Ivonete Costa. Ela perguntou assim em um vídeo que gerou polêmica. Irmão, daria para o irmão abordar em um próximo vídeo e explicar a diferença entre doutrina e mandamento? Eu prometi abordar. Ela complementa essa pergunta fazendo uma abordagem do que está escrito em Romanos 16, que ela fala assim: porque está escrito que nós devemos nos apartar daqueles que promovem dissensões contra a doutrina que aprenderam. Dos tais devemos nos apartar. Está escrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 16 de Romanos, verso 16 mesmo em diante. Pois diz assim, eu vou ler aqui para ficar mais fiel ao que está escrito. Ora, as admoestações, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Essa mesma, agora vamos à resposta, né? Irmã Ivonete, chegou a sua vez e com muito carinho respondo porque tenho profundo respeito, visto que você sempre entra no canal, comenta, assiste com total respeito e percebemos que você está desde o início, tá? Então a tua pergunta é, qual a diferença entre doutrina e mandamento? Doutrina, o que é doutrina? Primeiramente nós temos que entender o que é doutrina. A doutrina é um conjunto de regras e ideias que são organizadas
e deixadas para ser seguidas por um grupo. Ou seja, são deliberações expressas por alguém que lidera, que manda para um grupo que o segue. Mandamento não é muito diferente. Essa abordagem que estou fazendo tem base na leitura de dicionário, tá? Para ficar o mais fiel possível à sua tradução comum, né? A sua interpretação comum. Mandamento. O que é mandamento? O mandamento deriva-se de quem manda, daquele que tem autoridade para mandar. Quem manda faz mandamentos. Não somente isso, porque se ficar assim ficaria muito claro. Nem todo mundo que manda, ou seja, teu patrão, delegando coisas para você fazer na empresa, ele não está deixando mandamentos, mas ele está dando ordens. Mas quem deixa mandamentos, ele delibera ordens, ou seja, Deus, né, trazendo para o campo do que você tem real interesse em perguntar, que é sobre as coisas de Deus. Ou seja, doutrina e mandamento, elas caminham junto, porque o mandamento de Deus, ele tem um conjunto de ideias do coração e do pensamento de Deus. Ou seja, essas ideias, esse conjunto de ideias, eles formam uma doutrina. Uma doutrina é algo que precisa ser respeitado, é algo que precisa ser observado, é algo que precisa ser bem interpretado, é algo que precisa ser bem executado. Mandamento não é diferente. Todavia, dentro do que diz respeito a servir a Deus pelas Escrituras Sagradas, nas abordagens amplas da sua grande magnitude no Velho Testamento e Novo Testamento, é observar os mandamentos e respeitar e cumprir esses mandamentos. Também fazendo uma boa observação das suas doutrinas e procurando zelar por cumpri-las. Objeto esse que é de observação da liderança dos irmãos da congregação. Nós sempre nós da congregação, carregamos por muito tempo o orgulho de que nós fazíamos parte de um grupo, de uma comunidade que tinha zelo pela sã doutrina, pela execução da sã doutrina. Ainda é assim, por muitos, mas o grupo é grande, as cabeças pensantes são muitas, as lideranças, elas são divididas, o próprio ministério em si não concorda como um todo. Por que isso acontece? Está a igreja de Deus dividida? Não, porque é assim que se comunga construção de conhecimento sólido. Estamos nos distanciando de alguns preceitos bíblicos e não de tópicos de ensinamentos da instituição. E esse distanciamento está sendo favorável a essa dissensão. Ou seja, quando aqui está dizendo assim, rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos. Isso está dizendo não dos irmãos somente que discordam de algum ponto de cobrança por parte da liderança. Não está falando só destes, mas está falando da própria liderança em si. Porque está escrito também assim, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos ter muito respeito na hora de obedecer deliberações, tanto do núcleo da nossa instituição, da célula da instituição, que compartilha com a Irmandade através de tópicos, atas de circular que são lidas na igreja. Mas devemos também ter discernimento, devemos construir a nossa independência, não a independência de sermos individualistas, mas a independência de não nos tornarmos figuras de manipulação por uma cabeça que pensa e organiza as ideias de melhor forma do que a nossa. Vede bem que a Irmandade, ela é muito simples.
E esse mesmo capítulo citado pela irmã, ele também termina dizendo assim, ó, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Olha, vede que dentro da própria denominação a qual faço parte, e quero dizer para você, irmã Ivonete, e para todo que assiste o meu canal, eu não pretendo sair, porque eu não acho que a gente combate o que é errado saindo e virando a cara, como se o nosso casamento estivesse dando errado, eu peço para sair. Eu vou atrás de um advogado e faço o divórcio. Não é assim. Isso, na maioria das vezes, não em todas, porque existem exceções que precisam ser respeitadas. Mas na maioria das vezes é covardia. Abandonar um casamento porque você pensa diferente da tua esposa e do teu esposo e a tua esposa pensa diferente de você. É evidente que vocês não casaram para pensar juntos, nem para ter as mesmas ideias, mas para aprender um com o outro na diferença que há em um e no outro, respeitando essas diferenças, suportando a diferença um do outro. Isso é casamento. E o que tem a ver casamento com a própria pergunta, a diferença entre doutrina e mandamento? O que tem a ver é que para sermos bons cumpridores dos mandamentos de Deus e executores da sã doutrina, precisamos estar dentro da graça de Deus, que é a palavra de Deus, a palavra de Cristo e não a instituição, respeitando isso como um casamento, mas um casamento com a própria palavra de Deus. Um casamento é um compromisso, é assumir o compromisso. É assumir o compromisso como um compromisso de casamento com a palavra de Deus, acima até mesmo das deliberações, de lideranças que às vezes vêm com lisonjas, palavras suaves e lisonjas, e enganam o coração do simples. Alguém pode perguntar, irmão, você está conspirando contra o ministério? Não. Eu muito oro e peço a Deus que Deus dê cada vez mais sabedoria e entendimento, mas todo ministério falha, toda liderança falha de vez em quando. Olha, tem uma parte que o Senhor Jesus Cristo alertou dizendo que nenhum reino que se divide subsistirá. Todos os reinos e grandes impérios como o Império Romano, Império Otomano, Império Bizantino e outros impérios não menos importantes, configurados e descritos na história da própria humanidade, eles faliram, eles ruíram, porque se dividiram. Agora alguém pode dizer assim, irmão, expressando que você não concorda e que pensa diferente dos irmãos do ministério, você também está dividindo? Não. O apóstolo Paulo nos alerta a que nós não venhamos a ficar nos velhos rudimentos, que nós abandonemos os velhos rudimentos, porque temos que crescer. Quanto tempo vai ser necessário para que a gente amadureça? Nós somos uma igreja centenária, mas nem todos nós, membros, temos 100 anos de idade. Cada um de nós tem um tempo de vida que Deus concedeu até aqui. Alguns de nós têm entre 15 e 20 anos, 20 e 30, 30 e 40, 50 e 60, 60 e 70 e 80, talvez até 90. Na própria estatística do meu Analytics, analisando o perfil das pessoas que frequentam o meu canal, eu percebo que tem muita gente madura, mas tem gente nova também. Mas todos nós estamos em busca de amadurecimento. Não adianta transferir a culpa da falta de amadurecimento, do teu enrijecimento e cabeça dura que você tem e às vezes tropeça por causa da tua cabeça dura, transferir a culpa para aquela opinião que você ouviu, para aquela discussão da qual você participou, para o irmão do ministério que falhou, para o irmão que testemunhou errado, para o que profetizou na tua casa e não cumpriu. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas não sai da presença de Deus por causa de ministério, não sai da presença de Deus por causa de irmãos, não sai da presença de Deus por causa de opiniões de youtubers. Não, você vincula, você acarreta, você coleciona todas essas diferenças, opiniões boas e ruins e vai filtrando
para o teu amadurecimento. Eu espero ter ajudado e que fique claro, o mandamento e a doutrina são coisas diferentes, mas que caminham de igual para igual. Doutrina é um conjunto de regras e ideias a serem executadas por deliberação daquele que manda. E mandamento é aquilo que é criado por aquele que manda, por aquele que domina. E este que manda e domina não é o ministério, é Deus. E precisa ser honrado acima de todas as coisas. Deus abençoe